Muito bem, vamos prosseguir, né? Eu falava para vocês da versatilidade da teoria pura do direito e de uma forma muito mais direta do Kelsen tratando da interpretação do direito, né? Uma reflexão que no contexto da segunda edição da teoria pura do direito nos mostra algo um tanto diferente, né? A ideia da norma jurídica ou das normas jurídicas enquanto construções linguísticas logo polissêmicas, né? Então eu tinha parado de uma forma bem precisa. Eu havia interrompido a aula anterior falando da metáfora da moldura, né? Então, quando a gente pensa na moldura, eu acho que isso é muito elementar, né? Mas, vamos lá. A moldura, ela é só um molde, né? Quer dizer, esse molde significa um limite. Mas ali dentro, a gente tem um espaço vazio, né? Um espaço em branco. Então, em termos de representação, o que essa metáfora mostra pra gente? A polissemia das normas jurídicas. Eu posso visualizar as normas jurídicas dentro daquele espaço em branco de qualquer jeito. São interpretações possíveis. Né? É exatamente a ideia de polissemia, né? De uma diversidade de significados ou de sentidos. Mas não pode ser qualquer sentido. Tem um molde, tem um limite aí. Né? As normas materializadas em linguagem se oferecem essa diversidade, não oferecem uma total liberdade para os intérpretes e aplicadores do direito. Tá? Bom, e o segundo ponto, né, no âmbito da interpretação do direito, que é imprescindível para a nossa conversa, é quando Kelsen mostra que existem duas possibilidades de interpretação do direito. Ele fala da interpretação autêntica do direito e da interpretação não autêntica do direito. E o que está por trás dessa distinção? Segundo Kelsen, a interpretação autêntica é a interpretação realizada pelo intérprete autêntico. Quem seria o intérprete autêntico? As autoridades estatais. Os melhores exemplos, os parlamentares, né, que vão produzir uma norma infraconstitucional interpretando o texto constitucional. O magistrado, que aplica o direito numa situação concreta via processo judicial, interpretando normalmente normas infraconstitucionais. Quer dizer, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, de Processo Penal, as consolidações das leis do trabalho, né? E por aí vai. Então, esses seriam os intérpretes autênticos do direito, né? Inclusive os chefes dos poderes executivos, né? Um complexo de funcionários. Enquanto funcionários públicos vão ter uma delegação de poder ou de competência que decorre do próprio direito válido, do próprio ordenamento jurídico. Daí, intérprete autêntico. Tá? E isso fica ainda muito mais evidente quando a gente considera que, enquanto autoridades que têm esse poder, que têm essa competência, a decisão, né, vai vincular a sociedade. O
os parlamentares interpretando uma diretriz constitucional e materializando essa interpretação em uma lei infraconstitucional, olha, aquilo vai vincular toda a sociedade. O magistrado interpretando normas do Código Civil e do Código de Processo Civil e sentenciando a partir dessa interpretação, a sua decisão vai vincular as partes do processo, autor, réu. Então é aí que precisamos visualizar a interpretação autêntica do direito. Agora vejam que fascinante. Segundo Kelsen, o parâmetro da interpretação autêntica seria o que ele chama de ato de vontade. Quer dizer que o funcionário público, seja parlamentar, seja magistrado, etc, 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 né? Nada pejorativo, né? Quando eu digo aqui funcionário público, né? Só para a conversa fluir um pouco melhor. Mas essa autoridade que tem uma delegação de poder ou de competência, exatamente por isso tem que tomar uma decisão. Daí o parâmetro da interpretação autêntica, ato de vontade. Ele tem que decidir. Decidir é fazer escolha. Né? Isso é imprescindível para a mobilidade ou para a dinâmica jurídica. E porque tem esse poder, ele faz escolhas que vinculam a sociedade de forma mais ou menos abrangente. Né? Então, o intérprete autêntico, ele tem poder ou competência para tomar uma decisão. Né? O significado da norma jurídica é esse ou esse. Tecnicamente, essa escolha deve se dar dentro dos limites da moldura. E aí a gente teria uma decisão juridicamente válida, uma interpretação tecnicamente correta. Mas além da interpretação autêntica, Kelsen fala também da interpretação não autêntica do direito. E a interpretação não autêntica se caracterizaria, sempre segundo Kelsen, não por um ato de vontade, e sim por um ato de conhecimento, por um ato racional de conhecimento. O intérprete não autêntico, nesse contexto, seria exatamente o jurista, aquele que se dedica a pesquisar, a estudar e a conhecer de forma cada vez mais densa, profunda e rigorosa o direito. Então, o jurista, o pesquisador, o acadêmico, vamos visualizar de uma forma mais simples, né? O professor, que pelo menos em tese escolheu como profissão, dedica a sua vida profissional a pesquisar, a fazer ciência do direito. Então, enquanto ciência, enquanto conhecimento científico do direito, o parâmetro já não seria um ato de vontade, seria um ato racional de conhecimento. O intérprete não autêntico, parametrizado pelo conhecimento científico, o que ele pode, o que ele deve fazer? Descrever todas as diferentes possibilidades de interpretação da norma jurídica, sem fazer escolhas do tipo, essa possibilidade é mais interessante do que aquela. Se fizer qualquer escolha, aquilo vai perder o rigor científico.
Então, o intérprete não autêntico, o parâmetro de interpretação é um ato racional de conhecimento, ou seja, ele deve descrever objetivamente todas as possibilidades interpretativas. E por que, no fim das contas, intérprete não autêntico? Porque enquanto acadêmico, pesquisador, enfim, enquanto jurista, ele não tem uma delegação de poder que deriva do próprio ordenamento jurídico, que deriva do próprio direito válido. Assim, aquela tese científica, por mais brilhante que possa ser, não vai vincular o comportamento da sociedade. Tá? A gente volta naquele horizonte já muito bem conhecido, né? Da preponderância de algumas fontes do direito em relação às outras nas sociedades ocidentais modernas. No caso da legislação, da jurisprudência enquanto decisão judicial, seriam fontes diretas, tá? Enquanto a doutrina seria uma fonte indireta, subsidiária, coadjuvante, tá? É disso que se trata. Mas aí, né, vejam, Kelsen, depois, né, de deixar bem claro essa distinção entre interpretação autêntica e não autêntica, considera ainda que se o intérprete autêntico se equivocar, né, ainda que bem intencionado, né, se bem intencionado ou não, na verdade pouco importa, né, mas tecnicamente seria sempre um equívoco pensar numa decisão que extrapola os limites da moldura. Tá? Agora, algo possível de acontecer. E aí Kelsen considera, se acontecer, aquela decisão, por mais equivocada que seja, pode se tornar juridicamente válida. Né? Concretamente, vamos pensar num juiz, intérprete autêntico, que, analisando, né, um processo, decide de forma equivocada. Se as partes não recorrerem da decisão equivocada, aquela decisão, apesar de equivocada, transita em julgado. Tá? E aí não é possível fazer mais nada. Então é bem o que o Kelsen está dizendo nesse momento. O intérprete autêntico, a partir do ato de vontade, pode extrapolar os limites possíveis de interpretação. E muitas vezes esse excesso acaba se tornando o direito válido. Então é aí que falamos do giro para o decisionismo no âmbito da teoria pura do direito. E ao mesmo tempo, né, fica muito claro, Kelsen reconhece a completa impotência da ciência do direito. Então, acaba sendo inclusive muito triste, porque tudo que Kelsen queria com a proposta de uma teoria pura do direito era assegurar a integridade do conhecimento científico do direito quanto a qualquer tipo de possível manipulação, seja política, econômica, religiosa, enfim, ideológica. Mas nas suas últimas considerações, no seio da sua teoria pura do direito, tratando da interpretação do direito, ele mostra que a interpretação científica do direito, interpretação não autêntica, ela está no segundo plano porque não vincula a sociedade. E, além disso, mostra que a interpretação autêntica pode, inclusive, extrapolar
tecnicamente as possibilidades de interpretação do direito, o que se mostra extremamente conveniente às arbitrariedades, né, dos estados sociais de meados do século XX. Né? Então era o que eu queria deixar bem claro para vocês, ainda em tempo, né, de vocês finalizarem os trabalhos que estão fazendo. E então paro por aqui, né? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado.